Galera, já vimos tudo sobre genética molecular, beleza? Agora a gente vai partir para um outro ramo da genética que é chamado de genética mendeliana. Recebe esse nome graças a Mendel, né, que foi quem estruturou esse ramo da genética, ele que ficava fazendo cruzamentos entre espécies de plantas, principalmente ervilhas, e observava como que esses caracteres que estavam contidos a nível de informação no material genético eram passados adiante para a prole. E é isso que a genética mendeliana fala. Ela observa como que os caracteres que estão contidos a nível de informação gênica, a nível de expressão gênica, eles são transmitidos e expressos ao longo das gerações dentro de uma população. A genética mendeliana ela se divide em dois ramos. A chamada primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela trata dos caracteres monohíbridos, ou seja, ela está abordando a presença de apenas uma característica no alelo. O alelo, que é o local onde aquele gene está contido no material genético, e é o gene que é expresso em uma característica. Gene que é a unidade, a sequência de bases nitrogenadas do meu material genético, que, quando são transcritas em RNA e traduzidas em proteína, geram alguma característica, alguma informação metabólica, tá? Já a minha segunda lei de Mendel, ela está abordando que em um mesmo alelo, em um mesmo local do meu gene, eu estou abarcando duas ou mais características. Por isso que ela é chamada de lei dos caracteres dihíbridos. Eu não estou mais trabalhando com uma única característica presente no meu alelo. Eu estou trabalhando com duas ou mais características presentes no meu alelo, naquele meu material genético, tá? A partir da expressão daquele gene. Bom, parando para analisar toda essa estrutura da primeira e da segunda lei, a gente precisa definir duas coisas. O que é um genótipo e o que é um fenótipo. O genótipo é a característica gênica daquele indivíduo. É o que está contido a nível de material genético. É a informação que os genes dele têm. Já o fenótipo é a característica daquele gene expressa em uma proteína, né, que vai gerar uma característica física ou então uma informação metabólica, tá? O fenótipo deriva do genótipo. O genótipo ele é dividido em três categorias. Homozigoto, que pode ser um homozigoto dominante ou recessivo, e um heterozigoto. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de homozigoto, significa que os meus pares de alelos, lembra que os meus cromossomos eles estão localizados em pares no meu núcleo celular, e esses alelos, por consequência, também são impares, são pares iguais, que expressam uma mesma informação, porém de formas iguais ou diferentes, tá? O homozigoto, então, ele tem uma característica em cada alelo que é expressa da mesma maneira. Já o heterozigoto não. Ele tem características, a característica é a mesma, sei lá, cor de cabelo, cor de olho, mas ela é expressa nos alelos de maneira diferente, tá? O homozigoto ele é dominante ao passo que a informação contida naquele meu alelo se sobrepõe à do homozigoto recessivo. O homozigoto recessivo ele tem alelos recessivos que eles estão segregados à informação do alelo dominante. O alelo dominante é quem tem a característica expressa, seja em homozigose dominante quanto em heterozigose. O homozigoto recessivo só tem a sua característica expressa em dupla homozigose. A gente costuma representar utilizando letras. O homozigoto dominante a gente simboliza por duas letras maiúsculas, o homozigoto recessivo por duas letras minúsculas e o heterozigoto por uma maiúscula e uma minúscula. Pensando sempre que são duas letras porque eu estou trabalhando pares de alelos aqui, tá? Os cromossomos eles estão localizados em pares e os alelos também, por consequência, estão em pares, com uma mesma informação, que pode ser expressa da mesma forma ou não, tá? O fenótipo, por sua vez, vai derivar do genótipo. O fenótipo, quando a gente fala de dominância completa, ou seja, sempre que o alelo dominante ele se sobrepõe ao alelo recessivo, porque existem casos de codominância ou dominância incompleta, e aí é outra história, mas falando de dominância completa, o fenótipo ele vai se comportar da seguinte maneira. Para todo genótipo homozigoto dominante e para todo genótipo heterozigoto, como é o alelo homozigoto dominante, né? O alelo dominante azão, que é expresso, eu vou ter um fenótipo X para ambos os genótipos.
Agora, quando eu estou trabalhando com o genótipo de homozigose recessiva, o alelo recessivo ele só tem a característica expressa quando ele está em dupla homozigose. Então, eu tenho um fenótipo Y diferente do X. Por mais que no heterozigoto eu tenha a presença de um alelo recessivo, mas ele não tem sua informação expressa porque ele fica segregado ao dominante dessa heterozigose, tá? Isso é importante para a gente definir proporções quando a gente trabalhar os cruzamentos aqui, tá? A primeira lei, ela vai estar trabalhando cruzamentos monohíbridos. Beleza. A partir disso, vamos pegar como exemplo um fenótipo que é a informação para a cor de pelo de um animal. Eu posso ter um pelo preto ou um pelo branco. Qual que é a característica? Cor do pelo. Essa característica pode ser expressa de duas formas. Ou o pelo é preto ou o pelo é branco. Como que essa característica está contida a nível de gene? No meu genótipo. O pelo preto, ele é sempre expresso a partir da leitura de um homozigoto dominante ou de um heterozigoto. Lembrando, estamos trabalhando dominância completa. O pelo branco, ele é expresso em homozigose recessiva, tá? Estamos trabalhando aqui o cruzamento de um indivíduo que ele é heterozigoto para essa característica e o outro que é homozigoto. Primeiro passo. Estamos trabalhando cruzamento, estamos trabalhando reprodução sexuada, ou seja, acontece mitose ou meiose? Meiose. Primeiro passo para eu resolver esse problema. Na meiose, acontece o quê? Segregação dos cromossomos homólogos, lembra disso? E esses cromossomos, eles passam por permuta gênica, eles passam por recombinação gênica. E é isso que a gente vai fazer no problema. Primeiro passo, segrego os pares de cromossomos homólogos, segrego, consequentemente, os alelos. Vou recombinar cada um desses alelos. Recombinar o alelo azão, o azinho e o azinho. Recombinar como? Com o outro cara que está participando do cruzamento. Esse azão eu vou recombinar com o azinho desse cara. E esse azão, por sua vez, eu vou recombinar também com o outro azinho. E a mesma coisa vai acontecer com o azinho desse cara que precisa recombinar com o do outro. E assim sucessivamente. Assim, eu gero 4 novos genótipos. Eu tenho azão que recombinou com azinho. Eu tenho azão que recombinou com azinho. Eu tenho azinho que recombinou com azinho. E tenho azinho que recombinou novamente com azinho. Beleza. Esses 4 genótipos, professor, é de quem? Da prole. Eu já trabalhei a recombinação vislumbrando a fecundação, tá? Vislumbrando a distribuição desses caracteres e sua expressão na prole. Significa que todos eles vão nascer assim? Não. É uma probabilidade. Estamos calculando probabilidade. Pode ser que a prole nasça com esse genótipo, ou com esse, ou com esse, ou com esse, tá? A gente está calculando a probabilidade de nascer com algum desses genótipos. Eu posso fazer o problema dessa forma, a partir desse processo de recombinação, ou eu jogo nesse quadro. O que eu vou fazer aqui? Lembra que eu segreguei os alelos desses genótipos? Vou jogar os alelos segregados aqui. E dentro do quadro eu vou recombinar, igual eu fiz ali. Encontrei a mesma coisa. São 2 formas diferentes para você resolver um problema envolvendo genética mendeliana na primeira lei, tá? Feito isso, encontrei o genótipo da prole, eu consigo calcular proporções. Lembra que estou vendo probabilidade. Quero calcular a proporção genotípica, que é a proporção de algum desses genótipos aparecer, e quero calcular a proporção fenotípica, que é a proporção de alguma dessas 2 características que o problema me informou aparecer. A proporção genotípica, eu preciso calcular dos 3 genótipos possíveis na dominância completa. Ou ele é homozigoto dominante, ou ele é homozigoto recessivo, ou ele é heterozigoto. Quantas vezes isso aparece nesse cruzamento que eu fiz? Azão, aparece alguma vez? Aparece nenhuma. Então, a chance de aparecer azão em um cruzamento como esse é 0%. Agora, eu tenho azinho 1, 2 vezes. Em um total de quantos genótipos da prole? 1, 2, 3, 4. 2 em 4, que é a mesma coisa que meio, que é 50%. Eu tenho 50% de chance de surgir um indivíduo dessa prole
com genótipo heterozigoto. E o homozigoto recessivo? Eu tenho 1, 2. Em um total de quantos? 4 genótipos da prole. Que é a mesma coisa que meio, que é 50%. Essa é a minha proporção genotípica. Se fosse um cruzamento diferente, eu teria encontrado uma proporção genotípica diferente. Elas são calculadas individualmente para o cruzamento envolvido no problema. Calculando agora a proporção fenotípica. Eu posso ter pelo preto ou eu posso ter pelo branco. Veja bem, o pelo preto ele é conferido por esses dois genótipos. O pelo branco por esse genótipo. Quais genótipos eu encontrei? Eu encontrei 50% de heterozigoto. Heterozigoto gera pelo preto. Então, 50% vai ter pelo preto. 50%. Pelo branco, surge a partir de expressão de um homozigoto recessivo. Quanto eu tenho de genótipo homozigoto recessivo? 50%, que gera 50% de pelo branco. Beleza? É assim que eu calculo a primeira lei. Tá? Os problemas eles variam conforme a informação que ele te dá, conforme o fenótipo, o genótipo e o tipo de cruzamento. Tá? Vendo agora a parte de segunda lei de Mendel. Lembrando que estou trabalhando 2 ou mais caracteres contidos no mesmo alelo, no mesmo loco gênico. Veja o problema. Eu estou trabalhando 2 fenótipos, 2 características. Pelo, trabalhando cor, e pelo, trabalhando tamanho. Tem o tamanho de pelo e cor de pelo. O pelo, na cor, ele pode ser preto ou branco, e o pelo, no tamanho, ele pode ser longo ou curto. Quais são os genótipos que conferem essas características? Preciso trabalhar alelos diferentes, porque estou vendo que eu tenho características distintas. Cada alelo fornece uma característica quando o gene é expresso. Pelo é expresso pelo alelo A, em relação à sua cor. Pelo, em relação ao seu tamanho, é expresso pelo alelo B. Quando eu tenho homozigoto dominante ou heterozigoto do alelo A, eu tenho pelo preto. Quando eu tenho homozigoto recessivo do alelo A, eu tenho pelo branco. Com relação ao alelo B, quando eu tenho homozigoto dominante ou heterozigoto, o pelo é longo. Quando eu tenho homozigoto recessivo, o pelo é curto. Esses caracteres estão conjugados. Veja aqui o cruzamento. Estou trabalhando o cruzamento envolvendo uma característica e outra conjugadas. Estão no mesmo loco gênico. Preciso, então, fazer a segregação a nível de genótipo. Tá? Individualmente em cada genótipo. Aqui, eu trabalhei recombinando entre os genótipos. Aqui eu vou recombinar em um mesmo. Tá? Segrego e recombino. Mesma coisa. Segrego aqui, vou recombinar. Esse Azão vai recombinar com o Bzão daqui e com o Bzinho. E o Azinho vai fazer a mesma coisa. E aqui vai ser a mesma coisa, gente. Veja bem. Quantos serão os tipos de gametas que eu vou encontrar? Vou jogar naquele quadro, tá? Azão recombinou com Bzão. Encontrei já um tipo de gameta. Azão, Bzão. Azão vai recombinar com o Bzinho. Da mesma maneira, encontrei um outro gameta, Azão, Bzinho. Azinho vai recombinar com Bzão. Encontrei um gameta, Azinho, Bzão. E também vai com Bzinho. Encontrei outro gameta, Azinho, Bzinho. Na segunda lei, eu só consigo fazer dessa forma. Não consigo fazer direto como eu fiz assim na primeira lei, porque eu só tenho uma característica lá. Aqui eu estou trabalhando 2. Eu preciso segregar esses gametas para encontrar como eles estão de forma recombinante, tá? Mesmíssima coisa eu vou fazer com outro genótipo. Vou recombinar. Azinho vai recombinar com Bzinho, Azinho vai recombinar com Bzinho, e a mesma coisa o outro Azinho. Vou encontrar Azinho, Bzinho para todos, porque eu estou trabalhando com um cara que é duplo homozigoto recessivo para ambas características, tá? Agora é só eu jogar no quadro maior, gente. Isso é simples. Só vou recombinar os gametas parentais entre si. Vou encontrar os genótipos da prole, tá? Veja bem, vou recombinar aqui.
É importante quando estiver fazendo isso aqui para vocês não se perderem. Se erra uma letra aqui, você perde o problema, tá? Então tem que ficar atento a isso. Show! Conseguimos, então, fazer a recombinação do quadro. E agora? Calcular a proporção fenotípica e genotípica da mesma forma. É mais difícil porque eu envolvo mais características. Olha só, eu tenho um cara aqui, por exemplo, que ele é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ou seja, estou envolvendo aqui a informação de dupla heterozigose. Então eu preciso observar que eu tenho um cara que ele vai ter o pelo preto, e por ele ser heterozigoto para outra característica também, ele vai ter pelo longo. Então o pelo é preto e longo. Então eu preciso recombinar todas essas informações fenotípicas com base nos genótipos que eu encontrei, tá? Beleza?